A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilari Lúbica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo o melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Cagi, Sérum Rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lúbica, óleo hidratante corporal. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação. Oi, gente, boa noite a todos. Como vocês estão? Como passaram a semana? Não consegui entrar semana passada porque eu fui para um treinamento e fui de avião. Achei que eu ia chegar em tempo, mas o voo atrasou, enfim. Não consegui chegar, não consegui fazer essa live que eu acho que é assim, vai ser mais uma virada de chave na nossa vida. Me ajudou muito esses faxineiros, né, da mente e da prosperidade, eles me ajudaram muito, inclusive agora, numa etapa assim difícil de treinamento, e quando a gente precisa manter a mente limpa, é a coisa mais difícil que tem. Vocês concordam comigo? Como é que é a mente de vocês? Oi, Fátima. Seja bem-vinda, Fátima Ali. Márcio. Oi, Márcio. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. A Maria Aparecida. Vou assistir com certeza. Muito bom. Obrigada, gente. Salete Frazão. Boa noite, querida Salete. Fátima Esquiavon. Boa noite, Carlota Dimensionais. O assunto da live promete. Vamos aprender. Eu espero dividir um pouquinho o que eu sei, né? A Tâmara Frazão. Boa noite, Tâmara. Ou Tamara, né? Acho que é Tamara, gente, desculpa. A Leda Frazão. Boa noite, Leda. Sejam todos bem-vindos. A Nadir, todos que estão aí. Oi, Lúcio, boa noite, querido. A Eunice, boa noite. É propagação. Gente, estou rouca. Nossa Senhora. Propagação. E o Márcio Cleiton. Nossa, fiquei rouca. Boa noite, gente. Oi, Genonádio. Como você está? Gente, não estou conseguindo ler. Preciso falar. Espera aí que eu vou pôr uma coisinha na garganta. Estava tudo bem, estou falando bem de repente. Não mais que de repente. A minha voz some. O que é isso? Maria Lúcia, boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou ter que pôr um chicletinho para manter úmido. Aqui em Campo Grande, o clima está muito seco, sabe? Está seco demais. Então, agora melhorou. Voltou a voz ao normal. Eu vou tomando água, vou fazendo isso. A Cristina. Ô, Thelma, boa noite.
Gente, sejam todos muito, muito bem-vindos. A Cristina, boa noite, minha linda. Live importante. O Tarcísio, boa noite, boa noite. A Maria Aparecida, boa noite. Gente, sejam todos muito bem-vindos. A Rosemary, esse Alve, não sei quem é, seja bem-vindo. A Cristina, boa noite, minha linda. Live muito importante hoje. Minha mente se encontra muito rebelde. Gente, a coisa mais difícil, Rosemary, seja muito bem-vinda. Todos, todos, todos. Não me esqueci das suas barrinhas. Elas vão essa semana. Acontece que na semana passada a gente estava com a produção fechada e eu não consegui. E foi feriado aqui ontem, foi aniversário de Campo Grande. E ficou tudo fechado. Mas eu vou ver o tempo de entrega, Lúcio. Eu te mando amanhã. Se não, no máximo na segunda-feira, tá bom? Vamos lá. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pela paciência, que às vezes o treinamento me impede de fazer live. E eu fico até com muita saudade de fazer live, porque é legal, cada vez que eu venho fazer live, eu fico pensando nas transformações que estão acontecendo comigo, o que eu estou aprendendo com elas, e o que eu consigo transbordar para vocês. Isso me faz muito feliz. Então, tê-los todos por aqui é muito bom. Mas vamos pensar na mente. Manter a nossa mente quieta é a coisa mais difícil. Porque nós temos por dia, passam pela nossa mente 96 mil pensamentos, em média. Tá? E no outro dia, 95% desses pensamentos se repetem, só 5 são novos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir ampliar a nossa consciência, nós temos que prestar muita atenção no nosso pensamento, na nossa mente. A gente tem que aprender a controlar a nossa mente. E é difícil. Eu estou no treino, aí tinha momentos que eu controlava, eu passei por uma fase difícil do treinamento, que mexeu muito com o meu emocional, né? E me deixou bagunçada, assim, eu falei, meu Deus, agora se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho... se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, enfim, essa coisa aí. E assim eu fiquei sem saber o que fazer, então eu achei melhor lembrar desse estudo, de cuidar da minha mente, de fortalecer a minha mente, por isso tem a caminhada da fortaleza mental, que eu passei aí para vocês até, e que eu vou, como eu não pude ir na fazenda esses tempos, porque eu estava em treinamento em outro lugar, mas eu vou essa semana para poder fazer essas caminhadas todas, tanto da fortaleza mental, quanto também uma outra caminhada que são 9 voltas, que elas vão ajeitando e ajustando as nossas camadas áuricas. Então, é muito legal. E é importante, porque aí a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai se fortalecendo. Então, vamos lá. O que é? Porque muita gente chegou para mim e falou, Carlota, eu faço os exercícios para poder criar, para poder gerar prosperidade para mim, mas eu não sei, a minha mente não me ajuda, eu não consigo ter o resultado. Aí a primeira coisa que eu disse para ela foi, enquanto você fala eu não consigo,
Você não vai conseguir. Quando a gente fala, eu vou tentar, quem tenta não consegue. Então, eu vou conseguir. Eu não desisto nunca. E aí, essa semana até, eu recebi uma mensagem legal do nosso presidente, ele colocou até nas redes sociais deles todos. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, nunca desista. Então, e a gente, né, dentro de alguns estudos assim, eu vi assim que o dimensional precisa entrar no limbo, quer dizer, lá embaixo no poço. Então, a gente não fica lá no fundo do poço, a gente se impulsiona para cima, mas é importante o limbo para que a gente consiga buscar outros caminhos. E é isso que eu tenho feito esse tempo todo dentro desse treinamento, para passar essa etapa, que está bem difícil. Eu não vou dizer para vocês que está fácil, não, porque não está difícil. Mas eu vou conseguir. Né? A gente tem que ser firme nisso, né? A gente não pode esmorecer. Às vezes a gente fica meio assim, jururu, aí só pode chorar 9 minutos, não pode passar disso, não pode ficar triste mais que 19 minutos. E aí, como eu já ensinei vocês, eu estou usando tudo o que eu aprendi, que é para nesses momentos a gente usar. Eu peguei a força da tristeza, trouxe para o frontal transmutado, para a nossa glândula pineal. E ela, né, transmuta toda a energia, e aí eu armazeno essa energia para quando eu quiser criar alguma coisa, eu uso essa força, entendeu? Então, é muito bom quando a gente pega, e aí a gente às vezes está tão mal, assim, está tão mexido, que a tendência da nossa mente, que nós fomos assim, educados nisso, criados nisso, nesse lado negativo da gente, eu não consigo, eu não vou fazer, enfim, não dá certo comigo, enfim. Mas quando eu estava lá embaixo do poço, eu falei, eu preciso pôr em prática esse treino. Tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. Então, vai dar certo. E assim, procurei que nos momentos a mente da gente leva a gente para os lados piores. Eu não faço mais, eu não sei, não quero aqueles chiliques, aqueles mimimis, né? E aí quando a gente para e começa a praticar esses faxineiros da nossa mente, que eles limpam, promovem uma faxina boa para que a gente consiga ampliar a nossa consciência e aí, a partir disso, a gente consegue usar o nosso poder de criação. Quando a gente começa a limpar tudo isso. Então, me fez lembrar dos faxineiros da nossa mente. Porque a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir aprender a controlar a mente, né? Porque ela, assim, a mente normalmente é ela que nos governa, e não nós que governamos ela. E o grande salto é a gente aprender a governar a nossa mente, né? Então, essa que é a grande diferença que faz com que a gente cresça. E vocês? Quero saber um pouco. Como é que é a mente de vocês? Como é que é a mente de vocês, gente? E aí? Todo mundo aqui controla os pensamentos, controla a mente? Quero saber, quero ouvir a opinião. Aliás, a palavra de hoje, o que vocês acham de controladamente? Para a gente fazer a palavra de ordem da nossa live. Aí, quem gostar, escreve aí, vamos lá no controladamente.
Então, esses faxineiros, gente, da nossa mente, que são, eu peguei 5 que são os importantes, que foram os que eu usei, tá? O que que eles fazem? Eles eliminam, eles ajudam a gente a eliminar o pensamento negativo, né? Eles eliminam também as crises de ansiedade. Eles eliminam também, quando a gente usa esses faxineiros, eles tiram aquela tristeza profunda e aquela sensação de incapacidade, da gente não conseguir fazer as coisas, da gente não conseguir levar. Então, e uma das coisas assim mais difíceis, né, é a gente estar no presente. Porque se vocês pararem para pensar, ora nós estamos no passado, ora nós estamos, né, presos em coisas do passado, ora nós estamos ansiosos em relação ao futuro. Então, é bem complicado. Então, a gente tem que usar para nós conseguirmos criarmos a força do agora, do presente. Então, o primeiro faxineiro da nossa mente, quando a gente estiver num turbilhão, que é difícil a gente parar, mas é o silêncio, tá? É o silêncio. Mas estar quieto com o celular aqui, ó, não é estar em silêncio. A nossa mente fica mais acelerada quando a gente fica virando aqueles quadrinhos lá. Então, quando a gente consegue silenciar, deixa eu ver o que elas que escreveram aí para nós. A Fátima. Você tocou num ponto muito importante. Aumenta um pouquinho a letra, L. Quando dá essa queda, agora vou retornar com mais força, pois você foi o exemplo. Obrigada. Aí outra coisa, Maria Aparecida. Eu até controlo um pouco. Quando vem pensamentos que não quero, logo penso, não vou gastar energia com isso. Muito bem rápido. Mudo bem rápido, isso mesmo. Mas às vezes é muito forte. Viu? Tá bom. Aumentar a sua tela aí, senão fica muito pequeno mesmo, que tem muito caractere. Tá legal, obrigada, Ellie. É assim, gente, a gente vai conversando tudo, fazendo coisa. Então, vamos lá. O Tarcísio. Eu procuro desviar o pensamento negativo, intrusivo, nos primeiros segundos. Desvio o foco. Faço há muito tempo isso. Eu também faço isso. Só que, às vezes, no treinamento que eu estou, pega muito pesado. Que é nós vamos ter que ajudar a humanidade, que vai estar toda em pânico. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Olha, não é fácil, viu? A Thelma. Às vezes eu percebo os pensamentos e eu ponho as músicas dos Zigurates, a música, ou aspiro um banho alquímico, isso mesmo. O Lúbica ajuda muito a gente nessa hora, sabe? E aí, então, como é que eu fiz? Então, o silêncio, né, é onde a gente... o silêncio é onde a gente encontra a paz. Porque quando a gente está nesse turbilhão, tudo que nós não temos é paz. Então, a gente encontra a paz profunda. E nós estamos desacostumados de fazer o silêncio. Então, pega no teu quarto, vá para o teu quarto, ou vá para um canto que você fique sozinho, sem interrupção, feche a porta, senta num lugar confortável e fica em silêncio. Mantenha a coluna reta, né? E fica em silêncio. Ficar em silêncio não é dormir, não é ficar no celular, é silenciar.
ouvir o som do silêncio, porque muitas vezes as respostas que nós buscamos, elas aparecem, elas vêm à tona quando a gente silencia. Só que a gente impede que esse silêncio chegue porque nós ficamos no meio do barulho. A gente não para de falar, a gente não para de ouvir. Eu sei, eu sou uma dessas, que eu fico, quando às vezes, nesse afã de estudar, papapá, então, às vezes eu estou parada, eu pego o fone, eu estou regando as plantas, eu pego o telefone, ponho um estudo, um livro, uma palestra e vou ouvindo. Então, e às vezes eu também ouço uma música, que eu gosto de uma música, eu gosto muito de música erudita, porque eu acho que elas, com todas aquelas harmônicas, toda aquela coisa, elas fazem muito bem, elas elevam a nossa frequência, elevam a nossa alma também. Mas isso é um outro assunto. Estamos falando do silêncio. Então, exercitem o silêncio, mas o silêncio de verdade, o silêncio profundo. Vocês vão perceber, gere um hábito, crie um hábito de fazer silêncio. Pega assim, eu vou pegar, porque no começo vai ser mais difícil, 5 minutos de silêncio. Relaxando. Vem pensamento? Não, relaxa. Não, relaxa, não quero pensar, desmancha, sabe? Vai soltando. Porque aí, quando você menos perceber, assim, menos esperar, vem a solução. Uma ideia para o que você está procurando aparece. A resposta, todos os grandes sábios sempre dizem que as respostas sempre estão dentro de nós, nunca fora. E a gente tem essa tendência de procurar fora da gente. Então, aquieta a mente, né? E as coisas acontecem. Então, quando a gente ou fica em silêncio, a gente resgata a nossa paz, tá? Então, olha lá, a Leda, controladamente, eu não consigo, mas eu tento. Ó, lembra que eu acabei de falar? Quando a gente diz eu tento, a gente não consegue. Porque é uma... Como é que eu vou dizer? O tentar é sempre uma âncora negativa. E é sempre quando as pessoas não querem fazer alguma coisa, fala, eu vou tentar. Não quer fazer. Então, o nosso inconsciente está acostumado. Quando a gente fala o tentar, ele liga a essa coisa, eu não quero fazer. Então, a gente procrastina, a gente vai fazendo uma porção de coisas que não são legais, que geram frustrações e que vão atrapalhando que a gente consiga ampliar o nosso nível de consciência. Então, é muito importante isso. E aí, o tentar tá, como o L conta, é o auto-boicote, é isso mesmo. A gente faz muito isso com a gente. Então, silenciar, a gente encontra paz, e as respostas que nós buscamos, elas vêm, elas aparecem, porque elas estão dentro de nós. Gente, eu não sei se está aparecendo, mas é minha vizinha que está falando baixinho e está saindo aqui. Bom, aí vamos lá. Depois do silêncio, o segundo faxineiro importante que a gente tem que chamar para a gente, que tira a gente rapidinho a propagação, a Carla, vamos lá. Até 3 meses atrás, eu oscilava muito em vários aspectos. Hoje em dia, controlo mais e sei que quando essa oscilação começa, imediatamente jogo o transmutado para o frontal e todo dia uso banho alquímico, sim. O banho alquímico é imprescindível. O Lúbica, gente,
ele, entre outras coisas, tá? Ele é um banho alquímico energético. Existe o banho alquímico, que é o blend, né, de flores, que eles estão aqui dentro do Lúbica. E só que ele é um óleo, como ele é um óleo energético, ele promove outras coisas, né? Hoje eu recebi um depoimento de uma pessoa que comprou o óleo e deu um pouquinho para a mãe usar. E a mãe é crente, é religiosa. E ela não falou, acho que ela não falou nada. Ela deu para a mãe e falou: mãe, usa que esse óleo é bom. Aí ela usou lá para coisa que ela tinha, para dor que ela tinha um machucado, ela tinha um calombo, alguma coisa. E o Lúbica tirou a dor e tirou o calombo. Ela chegou para a filha e falou: filha, esse óleo é mágico? Aí ela falou: é, mãe, é um óleo mágico. Então, eu acho engraçado quando todo mundo fala isso, mas eu estou percebendo que ele se molda ao que a gente precisa. E eu descobri que essa fórmula desse óleo aqui, do Lúbica, ela veio de Ratanabá para mim, que lá em Ratanabá, há 450 milhões de anos atrás, que todos nós moramos lá, a grande maioria, e eu trabalhava com isso, eu fazia esse óleo. Então, assim, os orientadores chegaram: como que você chegou nesse óleo? Qual foi? Como é que você fez essa fórmula? Eu falei: é algo muito intuitivo, porque o tempo todo eu sempre gostei de estudar poderes das plantas e fazer umas misturas e fazer umas coisas. Às vezes dava errado, mas esse acabou dando certo, né? Então, aí, vamos lá. O nosso segundo faxineiro, eu vou falando das coisas no meio, tá? O nosso segundo faxineiro é a respiração consciente. Vocês sabem o que é respiração consciente, gente? Deixa eu ver aqui. Quem sabe o que é respiração consciente? Vocês, porque assim, a gente respira. Todo dia, todo momento, nós estamos respirando. Mas respirar conscientemente, vocês fazem isso todos os dias? Vocês param para fazer essa respiração? Vocês prestam atenção na respiração de vocês? Então, a respiração consciente, quero ver aí, gente, vão escrevendo, quero ver quem está participando. O que é respiração consciente? Enquanto eu bebo uma água. Vamos ver se o pessoal escreve o que é respiração consciente. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Vamos lá, quero ver. Gente, a respiração consciente é a respiração que a gente começa a prestar atenção. Eu chamo, às vezes, daquela respiração 4x4, que eu falo, né? Como é que é? Eu começo prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, eu inspiro contando até 4. Então, quando eu estou expirando, eu vou contando mentalmente 1, 2, 3, 4. Aí, sustento meus pulmões cheios, conto até 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu expiro, contando até 4. 1, 2, 3, 4. E sustento meus pulmões vazios e conto até 4. Então, eu inspiro, retenho o ar, expiro e sustento os pulmões vazios, contando até 4. Então, quando a gente começa essa respiração, e com o treino, a gente vai aumentando essa contagem, tá? A gente pode ir aumentando essa contagem. E eu percebi assim, que como eu estou fazendo muita coisa,
E eu acabei sendo relapsa de alguns exercícios energéticos, entre eles a respiração consciente, o silêncio, né? Eu estava deixando de lado. E aí a gente vê que essas são ferramentas, são faxineiros importantes para segurar a nossa mente de pensar bobagem, de ir para o lá. Então, a respiração consciente, ela é uma âncora que te traz para o presente, que te tira lá do passado, te tira lá do futuro e traz você para o aqui e agora. Porque o passado já passou, nós não podemos fazer nada para mudar, tá? Por enquanto. Porque existe umas coisas aí que a gente pode voltar lá e arrumar, né? Mas, normalmente, aqui agora, o passado nós não conseguimos mudar, como estamos agora, né? Nós não conseguimos mudar. E o futuro também ainda não se realizou. Ele vai depender do que eu fizer hoje, a consequência das consequências, tá? Então, tudo que eu fizer hoje leva a uma consequência que tem outra consequência e que aí a gente tem vários eus do futuro, várias linhas da vida e vários eus do futuro. Então, qual eu que eu quero, que eu estou em ressonância, né? Que eu vou trazer do futuro para cá? Qual é a linha que eu quero escolher? E se a gente fica muito presa nisso, porque essa linha a gente constrói hoje. Essa linha é feita hoje, com a consequência das consequências. Então, temos que escolher. Então, a respiração traz a gente de volta, né? Então, é justamente isso. A respiração consciente, ela liberta a gente, tá? Ela traz essa paz, né? Ela traz a gente para o agora e dá muita força e ajuda no equilíbrio e ajuda a gente sair, pera, já vou ver, Eunice, e ajuda a gente sair das dificuldades, porque a gente está em dificuldade por causa do passado ou por causa do futuro, tá? Aqui. Aí, Eunice, quando eu estou com muitos pensamentos, fecho os olhos, balanço a cabeça 3 vezes. Cada um tem o seu jeito, a sua âncora de tirar, né? Mas é importante, a gente tem que criar âncoras, cada um do seu jeito, e o seu jeito é o jeito certo, é o jeito que funciona para você. Mas usar esses faxineiros funcionam para todos, e são imprescindíveis, tá? Porque existem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas tem o chão de casa mais limpo que a mente, porque fica perdido em pensamentos ruins, né? E aí, então, às vezes, né, quando a gente está assim, com bastante dificuldade, uma simples respiração pode tirar a gente e impedir a gente de entrar numa crise de ansiedade. Então, olha como é importante a respiração. Eu, às vezes, por exemplo, quando eu vou em algum lugar, né, por exemplo, quando eu precisei fazer uma microcirurgia, tirar uma pinta, tirar umas coisas assim, e aí a anestesia dói e tal, e a gente vai ficando agitada, né, com, sei lá, com medo, com tudo isso aí. E aí eu paro, eu sempre fiz isso, eu paro, respiro fundo, dou uma paradinha, vou respirando, fazendo não preciso ficar contando assim, publicamente, que eu vou falar, você é doida, né? Mas isso, eu ia prestar concurso, fazer provas, essas coisas, a gente vê todo mundo assim, aflito, nervoso, parará, e eu respirava, eu falei, não, eu não vou ficar nervosa, porque senão o pouco que eu sei,
eu não vou fazer. Então, eu vou ficar sossegada para conseguir fazer, pensar, deixar o pensamento livre para pensar e fazer as coisas. Quando eu fui tirar a carteira de motorista também, todo mundo apavorado. Na primeira vez eu bombei, porque eu quis fazer tão caprichado que dei uma ré numa manobra que não podia ser dada, mas eu não sabia, eu não tinha sido avisada pelo meu instrutor. E aí eu bombei. Na segunda vez, aí eu tinha gente em pânico que estava na 7ª vez de fazer a prova da carteira de motorista, né? E todo mundo apavorado. E eu comecei a entrar nessa, porque é uma frequência que vai mexendo na nossa frequência, né? E aí eu comecei a ficar nervosa, eu falei, não, respira, acalma, que você vai passar. E aí eu passei, eu não sei os outros se passaram ou não, porque se fica nisso, a minha filha caçula, ela não conseguiu tirar a carta, porque ela ficava nervosa, aí ela quis, ela tomou uma caixa de maracujina e foi fazer a prova, e aí ela não sabia nem onde era o freio, né? Porque ela estava nervosa, já era a 4ª vez, sei lá quantas vezes ela estava fazendo a prova, e aí diz que a pessoa que estava com ela, né, para dar a carta ou não, o instrutor lá, chefe, falou, mãe, ela até queria me passar, mas eu não conseguia nem achar o freio de mão no carro, e aí não passou. Falei, agora ela tem que fazer uma nova etapa de carteira, num novo momento, e não entrar nessa onda, né? E aí ela vai ter a carteira de motorista dela, porque ela relativamente dirige. Eu deixo dirigir na fazenda, na cidade não, mas na fazenda sim, né? Enfim, é isso. Então, a respiração, quando a gente aprende a fazer essa respiração consciente, tá? A gente consegue controlar muitas coisas na nossa vida. Então, eu fazia essa respiração, mas eu não sabia que ela tinha esse nome. Era uma coisa intuitiva que eu fazia, que eu tinha para mim. Então, ó, nós temos que fazer exercício. Eu vou deixar tarefa para vocês, tá? É o silenciar, é a respiração consciente. E o terceiro faxineiro, porque tudo isso serve de bloqueio que impede que a prosperidade chegue até nós, tá? Porque quem bloqueia é a nossa mente. O terceiro faxineiro, que é importante que a gente saiba, é a gratidão. Mas não é a gratidão que todo mundo fala obrigado, obrigado, obrigado. É a gratidão mesmo, tá? É a gratidão genuína, é a que vem do fundo do coração, porque todo mundo agradece, mas agradece assim, obrigado, obrigado, obrigado. Não é isso? Mas agradecer aquela gratidão genuína que vem do fundo do coração, a gente não faz muito. E agradecer também, quando tudo vai bem, quando tudo está caminhando tranquilamente, é mais fácil. Agora, a gente conseguir encontrar essa gratidão genuína lá no fundo do coração, quando as coisas estão dando tudo errado, é a chave que vira a história, que vira a questão da prosperidade, que traz a prosperidade, que começa a atrair. Então, a gratidão, ela é importante para fazer a gente virar essa chave, para trazer a gente, né? Trazer a gente de volta para o presente, né? Então, olha, quando as coisas... Eu escrevi isso. E aí, quando a gente consegue, nesse momento de dificuldade, que está tudo muito difícil, está tudo dando errado,
a gente consegue trazer essa gratidão genuína, e lá no fundo, e trazer a gratidão, a gente consegue moldar a nossa mente. É aí que a gente começa a conseguir o controle da nossa mente. Porque aí você molda os seus pensamentos. E moldando os seus pensamentos, você vai controlando também a sua mente. Então, como é que é a gratidão para vocês, gente? Eu quero ver. Eu estou vendo poucos. Olha lá. Só 2 colocaram controladamente. Aí eu quero ver mais controladamente. Quero ver mais. Olha lá. A Eunice colocou controladamente. A Leda a Leda colocou o controladamente. Quem mais? Vamos lá colocando. Agora é aqui. Então, o terceiro, nós já temos aí 3 faxineiros, né? O silêncio, a respiração e a gratidão. O quarto faxineiro é uma coisa que está perdida nos dias de hoje, que é a leitura, gente. Porque quando a gente lê, a gente consegue fazer muitas conexões. Olha lá, o Lúcio está falando, respirar com gratidão é muito bom. A gente, não é que a gente tenha que fazer isolado, mas a gente pode juntar e pode fazer. Cada um vai criar o seu jeito. Aí o Tarcísio está falando, tenho feito uma sequência de pranayamas, olha lá, pranayamas de manhã, respiração rápida, depois alternada, segura e solta, é muito boa, controladamente, é isso aí. A Márcia, a Maria Helena, controladamente, a Maria Aparecida, controladamente, é isso aí. Mas não é um controlado que impede a gente de fazer as coisas, é um controlado que ajuda a gente a ser produtivo, a fazer as coisas, a aumentar o nosso nível consciencial. Que aumentando isso, o que é o nível consciencial? É a consciência que nós temos de que tudo, estarmos despertos, né? Então, quando a gente vai aumentando esse nível de consciência, é muito importante. A gente também aumenta dentro de nós o nosso corpo de luz, que uma coisa está ligada à outra, tá? Então, a leitura, quando a gente lê, assim, é muito legal, porque os livros, eles começam, quando a gente está lendo um livro legal, a gente começa a fazer sinapses, né? Começa a fazer muitas ligações neuronais. Então, isso vai expandindo e exercitando o nosso cérebro. E quando você está pegando um livro, né? Aqui, ó, quando a gente pega o livro, começa a olhar, é uma coisa que o eletrônico não traz para a gente, a gravação, sabe? Pegar o livro e gravar, a gente ver a capa, olha que legal, eu vou lendo, enfim, vou rabiscando, vou fazendo um monte de coisa aqui no livro. Então, com isso, a gente vai fazendo uma viagem, e é muito legal. Então, o hábito da leitura, todos nós temos que resgatar, porque é muito importante. Como é que eu vou criar? Então, assim, e quando a gente lê livros que quebram as nossas crenças, que vem falando umas coisas que é tudo diferente do que a gente imaginava, né, ou vai buscando conhecimento na história, isso vai fazendo sinapses, né, no nosso cérebro, e vai aumentando a nossa massa encefálica, porque com essa tensão toda que a gente tem, principalmente as mulheres, sabe, que tem assim, que carregam muitas coisas sozinha, por exemplo, uma mulher que tem filho sozinha, que foi o meu caso,
que criei 3 filhas sozinha. Então, a gente acaba ficando muito tensa, né? E a tensão que a gente tem que ser, a mãe tem que ser, cuidar dessa outra parte financeira, que é o pai, que a gente tem que fazer um monte de coisas. E a gente acaba deixando a leitura. E quando a gente consegue resgatar esse hábito, eu lembro que eu falei, eu não sei como eu conseguia fazer, porque eu tinha 3 empregos, trabalhava todo dia de manhã, à tarde, à noite, até às 11 horas, tinha 3 empregos, às vezes até confundia o local de trabalho, era para ir num, eu ia no outro, mas aí depois eu corria, enfim, essas doidices, né? Mas quando eu parei um pouco, eu percebi como era importante a gente ter o santo ócio, sabe? A gente parar um pouquinho para pensar para isso. E a leitura fazia isso. Então, eu conseguia deixar um tempo de 15 minutos para relaxar, para descansar, e à noite 15 minutos, ou num período, 15 minutos para ler alguma coisa, para estudar alguma coisa. Então, como é que a gente cria o hábito de leitura? Pega de manhã cedo, quando vocês acordam, fazem um exercício em casa para despertar o corpo. Existem exercícios, como o Tarcísio falou, de prana, né? Que são exercícios que a gente vai despertando o corpo, de tai chi, enfim. A gente vai despertando o corpo, vai acordando, e aí a nossa mente está descansada. E aí fala, eu vou ler 5 páginas ou 10 páginas por dia. Então, você lendo, você cumprindo isso, você vai se sentindo bem. Que aí eu, até antes, às vezes estou tomando um cafezinho, mas eu foco na leitura. É um hábito que eu estou resgatando, gente, porque eu fiquei com um tempo com a vida tão confusa, tendo que atender a todo mundo, que eu não conseguia mais ler, eu não conseguia mais me organizar o pensamento. Então, eu precisei, é um momento de parar, pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, só eu posso fazer por mim. Ninguém consegue fazer por mim, sou eu que faço, né? Olha lá, Maria Aparecida, quando eu acordo, sento no meio das minhas plantas, faço a respiração sem pensar em nada. Observo a minha respiração. Legal, muito bom, Maria Aparecida. Isso é importante. Eu também. Eu estava sem fazer isso, né? Porque eu saía para o quintal, e eu tenho um quintal assim, todo cheio de vasos, pomar de vasos, tem árvore no chão, mas tem vaso. E eu vou no meio delas, e eu todo dia falo bom dia. Quando eu falo bom dia, tá tudo paradinho. Aí começa o vento, elas começam a balançar todas ao mesmo tempo, e eu sinto uma energia muito forte vindo delas para mim, e a minha indo para elas. Então, é uma coisa muito legal. Essas coisas vai fazendo com que a gente se resgate. Eu ando um pouco descalça, que eu tenho uma grama no quintal, eu ando um pouco descalça, sabe? Enfim. E é muito, muito gostoso isso aí. Então, a gente conseguir fazer isso, né? E aí, agora que eu estou morando sozinha, eu levo o meu livro embaixo de alguma árvore e leio. Então, às vezes, o meu pensamento sai assim, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, volta para o livro. E aí, quando o livro desafia as nossas crenças, a gente cresce muito, amplia muito a nossa mente. E nossa massa encefálica também aumenta, tá? Porque há algumas pesquisas que estão vendo que o cérebro das mulheres está diminuindo por conta de muitas mulheres estarem assim carregando um peso excessivo, um peso que não é delas,
que a gente, quando tem os filhos, tem que criar e acabou. O pai dá tchau e vai embora. Né? Muitos fazem isso, né? Enfim. E daí fazem isso e sobra toda a responsabilidade da criação para as mulheres. E carregar esse peso, chega um momento que a massa encefálica da gente, pelo excesso de tensão aqui no pescoço, sabe? Vai ficando tão tensa, que tensiona também o cérebro. Por isso é importante essas paradas, tá? Por isso é importante que a gente, às vezes, receba, mesmo em pé, uma massagem, sabe? Mas é principal, assim, que essa massagem seja feita por um homem. Se a gente é mulher, só dá uns apertãozinhos aqui no pescoço para ajudar a relaxar, que essa ligação das polaridades é muito importante. Então, ajudar a massagear, só de leve, assim, sabe? Dá uma massageada de leve, só aqui, não precisa deitar, não precisa nada, só... Se tem um amigo, fala assim, faz uma massagem aqui para mim, dá uma massaginha aqui, que essa polaridade oposta, essa energia, essa coisa, ajuda a relaxar o nosso cérebro, para que a gente não perca massa encefálica, que é coisa da atenção. E quando a gente lê o livro, a gente entra numa história, né? Às vezes, quando eu estou um pouco chateada, tem alguma coisa me incomodando, que eu não estou conseguindo lidar, às vezes eu vou pegar o livro, como eu, assim, perdi o hábito da leitura e estou resgatando novamente esse hábito, eu não deixo de estudar, mas eu vou estudando artigos científicos, e eu estou me forçando algumas horas, mas ler uma outra coisa é importante também, tá? Então, eu estou lendo esse livro aqui agora, ó. A Arca Sagrada. É muito legal esse livro, tá? Enfim, e aí a gente começa a viajar. No início é difícil, porque eu estou ligada na dificuldade. Não, eu preciso sair dessa coisa. Eu não posso entrar nesse circuito repetitivo de ficar pensando, que aí eu vou repetindo história. E aí o nosso imã funciona e você começa a atrair histórias iguais, porque você está atraindo. Quando você fica falando muito de uma coisa, pensando muito numa coisa, essa coisa fica vindo, sabe? Fica vindo, e às vezes acaba atrapalhando a gente no nosso desenvolvimento. Então, aí quando a gente pega um livro, né? Se está muito difícil, eu vou assistir um filme para poder sair. Ou eu vou para a academia fazer uma atividade física, né? Que transpiração também é bom, ajuda a gente a voltar para o agora, tá? E aí eu volto, pego um livro. Não tenho tempo de ler muita coisa, não, mas eu leio 5 páginas, 7 páginas, 10 páginas, e aí isso vai fazendo bem e vai aumentando o nosso cérebro. Então, ler, estudar. E aí, quando a gente pega umas leituras que quebram as nossas crenças, a nossa mente expande muito. E aí a gente vê assim, falou, nossa, se eu tivesse lido esse livro há mais tempo, eu teria evitado muitas frustrações, muitos perrengues, porque hoje eu tenho um nível de consciência mais elevado do que eu tinha. Então, hoje eu sei, eu consigo compreender de uma maneira mais leve, mais sábia, a mesma situação, a mesma história. E assim, nesse treinamento que eu estava fazendo, foi um curso lá em BH, e que a gente teve, assim, uma visita muito especial, que estava acompanhando a gente. Nós fomos almoçar, né, num restaurante, e lá a gente começou a falar dos compromissos, das coisas, né, aí dos encontros que nós tivemos com os parceiros e tal.
Aí eu falei, gente, nós precisamos tirar uma foto. Tirar umas fotos da gente para guardar de lembrança. E aí começamos a tirar foto. Tira foto com um celular, com outro celular. Aí quando tirou a foto assim, e uma ali dentro, porque tinha bastante gente do curso no mesmo restaurante, né? Uma pessoa falou para mim, ai, Carlota, eu fiquei sentindo uma presença, uma coisa assim. Tinha alguém aqui. E quando a gente pegou a foto e fomos olhar, nós vimos uma figura estranha, assim, diferente na foto. Como assim, estava ela e eu bem perto da gente, tinha uma gradinha assim, como se tivesse pendurado na grade assim, escutando a nossa conversa. Aí nós, quando a gente olhou, estava meio translúcido, meio físico, sabe? Aí eu virei assim e falei, gente, eu acho que esse é o Bilu que apareceu aqui, porque ele anda aparecendo. E aí nós ficamos assim, super emocionados, começamos a investigar para ver se era e tal e tal. Achamos uma pessoa que era uma senhora parecida, mas estava muito longe de onde a gente estava, sabe? E aí ficamos assim naquela curiosidade. Aí chegamos para o Charles, que estava dando curso, eu mostrei para ele a foto, falei, Charles, quem é esse? Aí o Charles olhou também e falou, é o Bilu. Eu falei, você consegue confirmar? Ele falou, eu vou confirmar. No outro dia ele veio, né? Aí a gente perguntou, era algum parceiro? Era o Bilu? Ele falou, o Bilu disse que não era ele, mas era um parceiro. Aí ele perguntou, ele falou, vou pensar se eu falo. Quando ele falou isso, eu senti que era o Tato, um irmão do Bilu, tá? Que trabalha com as tecnologias. Então, eu senti muito forte que era ele. E assim, aconteceram umas coisas muito legais no curso. E aí, ele estava acompanhando, ele mexeu muito na nossa frequência, na nossa vibração e tudo mais, durante esse curso. E foi muito legal, foi muito interessante esse treinamento, né? E aí, uma hora ele chamou, vamos tirar uma foto com todo mundo, para ver se ele aparecia nessa foto também, como ele já tinha aparecido. Numa, né? Ele queria ver se aparecia lá. Eu não sei se ele apareceu nessa foto ainda, porque a gente não viu essa foto. Então, nós estamos no nosso quarto faxineiro, né? Mental, que são. Vocês lembram, gente, quais são? Vocês lembram bem quais são? É o silêncio, a respiração, a gratidão genuína, né, lá do fundo do coração, a leitura e o último, que é assim, que é como se fosse uma vassoura, que vai varrer tudo, limpar tudo, porque quando a gente está lendo, por exemplo, antes de eu ir para o último, quando a gente está lendo, a leitura, cada página do livro, quando a gente vai se envolvendo com a história, vai imaginando os locais, de acordo com o que a gente acha que é legal, isso vai, é como se fosse, cada página fosse lavando a nossa mente, fosse tirando toda aquela sujeira, todo aquele lixo que fica, que a gente fica impregnando e vai limpando. E quando a gente consegue fazer disso um hábito, a gente vai percebendo que nós vamos crescendo, que nós vamos ampliando a nossa consciência e que a gente vai se tornando quem de fato nós somos, né? Saindo da ansiedade, saindo do pânico, saindo do estresse e conseguindo ficar com a mente mais serena. Então, o nosso último faxineiro desses 5 que vem fechando com chave de ouro é o perdão, gente, tá? O perdão promove uma varredura de toda essa sujeira, né? E é o mais surpreendente de todos. É a vassoura que limpa tudo e daí sobra espaço para o nosso amor próprio.
Então, aprender a perdoar não é libertar o outro, é libertar a gente. Eu costumo sempre dizer que quando a gente perdoa, o perdão, antes de tudo, é um ato de inteligência. Porque se a gente não perdoa, é como se a gente ficasse com uma mochila e cada mágoa, cada coisa nas costas, você vai jogando uma pedra lá. Aí chega uma hora que você não aguenta carregar mais essa mochila nas costas, né? Então, quando a gente perdoa, é um ato de inteligência. E a gente deve começar o perdão pela gente, se auto-perdoando. Eu tenho uma que eu peguei há muitos anos, acho que não sei se foi num curso de neurolinguística ou se foi até na Seishonoye. Eu não lembro aonde eu encontrei essa, que a gente chama de oração do perdão, né? Se vocês quiserem, eu tenho, vocês me mandam um oi no celular e eu passo para a Carlota, eu quero a oração do perdão. Eu mando para vocês fazerem essa oração, tá? Então, vocês começam, porque a oração do perdão, né, é o seguinte, que a oração é a hora da ação. Então, eu vou me perdoar, primeiro a mim, porque a gente, muitas vezes, se sente culpado de um monte de coisas. Que a culpa é uma das coisas que o nosso amigo G mais O fez questão de colocar na gente, principalmente em nós, mães, tá? Nos homens também, coloca muito. Então, a gente se sente muito culpada por muitas coisas, tá? Quando, na verdade, não é bem assim. Então, a gente faz, em primeiro lugar, a oração do perdão para a gente, tá? Então, quando você sentiu, porque é uma coisa muito legal que acontece, que você vai fazendo a oração, né, com a mente e com a fala, com o lado nosso racional. Não envolve o sentimento no começo, né? E aí, quando a gente vai fazendo isso, que a gente vai falando, estou dirigindo, ia falando. Quando eu me separei, eu estava com muita mágoa. Fui eu que me separei, fui eu que vim embora, uma coisa dramática, aquela coisa toda. E eu fiquei com muita mágoa, fiquei com muito pesar, com muita raiva, não queria nem saber de falar. E eu fui, quando eu aprendi um tempo depois a fazer essa oração, a importância de fazer a oração do perdão, eu não conseguia fazer, gente. Eu chegava assim e falava, fulano, vai pastar peru com cordinha, para não dizer coisa pior. Não conseguia, porque a gente tem que falar o nome, depois que eu fiz para mim, a gente tem que falar o nome da pessoa. A gente fala assim, fulano, eu te perdoo e você me perdoa. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço, você me agradece, né? Obrigado, obrigado, obrigada. Não há nenhum ressentimento entre nós dois. Seja cada vez mais feliz. Então, só que eu chegava, eu falava fulano, eu já xingava. Fulano, vai pastar peru. Fulano, vai catar sapo. Fulano, vai catar coquinho. Fulano, eu não consegui. Eu levei mais de 6 meses para conseguir só falar a oração. Conseguir falar. Então, olha o peso que estava dentro de mim. Então, quando eu fiz essa coisa primeiro para mim, que eu passei um bom tempo me perdoando por ter permitido que acontecesse tudo que tinha acontecido comigo dentro do relacionamento, né? Dentro do relacionamento. E daí, quando eu comecei a fazer, eu levei 6 meses. E aí, eu tinha uma amiga que levou mais de ano para fazer essa oração do perdão, para conseguir falar que era para o pai. Então,
E aí a gente tem isso aí. Então, quando eu comecei a fazer essa oração, eu não conseguia, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. E aí passava um dia, no outro dia eu tentava. Eu não ficava tentando muito, não. Era uma vez por dia, estava muito bom. Se eu conseguia. Se eu não conseguia, deixa para lá. Ele merece. Enfim, a gente fica com essas coisas assim. E daí, quando eu consegui, eu estava dirigindo, né? A gente para no trânsito, aí eu lembrei, fiz e fui falando. Quando eu consegui falar a oração inteira, eu senti assim um alívio no meu coração muito grande, mas não tinha sentimento, era só o racional. Eu só estava falando. Porque quando a gente vai perdoar alguém, você não vai libertar o outro, você vai se libertar. A gente se liberta de uma situação, né? E daí eu comecei a falar. Aí começou a ficar cada vez mais fácil fazer essa oração para ele. E aí eu falava, eu fazia muito, toda hora que eu lembrava, eu fazia essa oração, toda hora que eu lembrava, eu fazia. Então, aí teve um determinado dia que o perdão desceu daqui, do racional, para o coração. E, gente, vocês não têm noção do quão mais leve eu fiquei. Parece que saiu um negócio, sabe? Que eu estava carregando, eu estava com um cadeado, uma coisa. Saiu tudo de dentro de mim. Porque enquanto eu tivesse com aquela coisa amarrada e fechada, eu só atraía para mim situações iguais, porque a gente é um imã, né? Então vamos ver o que foi aqui que o Lúcio falou. Você está reformando? É isso mesmo, né? É uma reforma que a gente faz no tempo todo. Isso eu fazia há muito tempo, eu vim fazendo no decorrer da minha vida. Então eu aprendi a não levar pesos, mas aí a pandemia mexeu na vida de todo mundo, né? Mexeu com todo mundo, mexeu com a minha também. As filhas voltaram para casa, só que aí estava cada um acostumado a viver a sua vida. Quando volta, fica difícil a convivência de novo, até se equilibrar, até se ajeitar, e porque aí todo mundo tem que se adequar, né? E, enfim. E aí agora eu consegui que cada uma já arrumasse, resgatasse a sua vida, cada uma foi para o seu canto, todo mundo está feliz, e eu também, porque agora eu tenho sossego para ler debaixo da minha árvore, agora eu posso ficar com a porta aberta aqui, ó, que não tem ninguém passando, né? Então, e é importante a gente resgatar isso. No começo eu estava também me sentindo culpada. Aí volta a usar esse faxineiro, né? E quando a gente usa esses 5 faxineiros da mente, né? Essas 5 ferramentas que ajudam a limpar a nossa mente, a gente transforma a nossa vida, tá? A gente vai transformando. Um passo de cada vez, vai melhorando, aumentando o nível de consciência, porque aí coisa que você via que mexia muito com você, hoje você vê, não mexe, você consegue fazer as coisas. Então, isso é importante para a gente poder se resgatar, né? Então, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui. É assim, uma frase que eu... Então, quando a gente perdoa, a gente consegue resgatar o nosso amor próprio, né? E é impossível também a gente ter uma saúde mental quando a gente não tem guardando mágoa, guardando coisas que às vezes estão até no inconsciente, né? Que a gente fica guardando rancor, guardando as coisas. Eu tinha muito rancor nesse período aí. Isso faz mais de 30 anos, gente. Faz muito tempo.
né, nesse momento da separação, faz muitos anos. Enfim, então, esses faxineiros da nossa mente são ferramentas que nós temos que usar sempre, porque quando a gente faz disso um hábito, vocês lembram do parar de reclamar que eu falei com vocês? Que a gente põe uma fita num braço, você tem que passar 21 dias sem reclamar. Reclamou uma vez, troca de braço, começa a contar de novo. Reclamou, troca de braço. Teve no começo, está na hora até de eu tentar fazer, tentar não, de eu fazer de novo. Porque quando a gente, eu sei que eu estou bem melhor, mas às vezes eu me pego reclamando. Então, quando você consegue parar no primeiro dia, na época que eu fiz, no primeiro dia, acho que eu mudei umas 6, 7 vezes para mais de braço a pulseira. Sabe? Vocês podem fazer com relógio. Pega o relógio de pulso, que quem tem relógio, pega o relógio de pulso, reclamou, troca de lado. Aí, teve uma vez que consegui passar 10 dias sem reclamar. Aí reclamei, aí voltei para o primeiro dia. Porque são 21 dias sem reclamar. E eu acho que eu levei uns 6 meses para conseguir fazer esse circuito de 21 dias sem reclamar. E aí, quando você faz isso, você está criando, e todo esse processo, né, esse tempo, tem gente que levou mais, tem gente que levou menos, isso dependia da caminhada de cada um. Então, façam esse exercício, usem essas ferramentas para poder ajudar a vida de vocês. E aí, outra coisa, vão preparando sementinhas aí, que setembro está chegando, tem o solstício da primavera, e nós vamos fazer as linhas da vida, certo? Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Vocês conseguiram entender? Eu passei, conseguiram entender a importância desses faxineiros, gente? Quero ver, agora é a nossa hora de bater um papinho. Olha, eu tenho que lembrar vocês de estar falando um pouquinho sobre o prana, que ele é também, nessa quesito de limpeza, ele faz uma faxina nas nossas veias. Ele limpa todo o nosso sistema circulatório e limpa também o nosso intestino. Porque nós temos que o envelhecimento, gente, é uma doença, não é natural. E tem algumas bactérias no nosso intestino, que são bactérias ruins, que elas têm, eu não esqueci o nome, é colagenase, alguma coisa assim. E elas vazam quando a gente está inflamado, elas saem do intestino e vêm comendo todo o colágeno que a gente produz no corpo. O prana, quem que falou isso? Foi a Salete, entendeu? Que legal. Que bom que vocês entenderam. E ele faz uma reforma, né, nas nossas veias. Ele tira do intestino, ele faz uma limpeza no intestino, tira toda a sujeira do intestino, sem desarranjar, sem fazer, ele troca, faz um novo biofilme, ajuda a desinflamar, e como é a babosa e o mel é um super nutritivo, a babosa também, ela é super nutritiva, só que tem um jeito certo de fazer, porque tem gente que deixa demais, então ela não pode perder as propriedades dela, tá? A gente tem que tirar as toxinas. O Lúcio está falando que foi boa a faxina. Que bom, obrigada. Então, o prana, ele limpa e ele super nutre as nossas células. E a babosa, porque, por exemplo, a gente está consumindo nanopartículas de plástico na água que a gente compra,
dessas de garrafinha que vem por sol, sabe? Então, a gente está consumindo isso aí, uma porção de toxinas. E nas nossas veias, que às vezes vão ficando as gordurinhas lá, ele faz uma faxina, ele vai limpando o nosso sistema vascular, supernutre as nossas células, né, dando uma supercarga de oxigenação, né, de oxigênio, e uma nutrição bem completa, principalmente para as nossas mitocôndrias, que são responsáveis pela nossa energia, que é o famoso, elas que produzem o famoso 5-HTP. Eu entendi bem. Tá bem claro. Ótima live. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu acho que eu consegui passar devagarinho e passei as coisas, né? Aí aqui a Fátima. Carlota, foi muito elucidativo. Esses faxineiros vão ajudar muito. Sim, eles me ajudaram muito, sempre me ajudam, tá? Porque a gente não pode esquecer desses faxineiros. Numa casa, a gente não faz faxina, não chama um faxineiro? Ou a gente mesmo, a Leda, entendi. Ou a gente mesmo faz? Então, é o que eu fiz uma comparação. Que muitas vezes tem muita gente que tem a casa muito mais limpa do que a própria mente. Quando a casa é importante estar limpa e organizada, mas a nossa mente é fundamental, né? Ai, legal. E, gente, assim, ó, eu tenho que falar para vocês também, que eu deixei para falar no final, sobre o Sintonia, que é um produto novo, tá? O Elis, você está aí para pôr o selinho do Sintonia? Que ele é um produto feito individualmente. Olha lá, a propagação, a Carla falou, virada de chave. Muito legal, que bom, né? O Sintonia, ele é um produto novo que está saindo, que é o bioplasma puro, gente, sabe? Então, ele é feito para a pessoa. Então, tem, assim, ele é feito diferente. A gente tem uma conversa, né, onde eu vou vendo e percebendo a energia de cada um. Aí depois eu faço a captação, que eu aprendi a fazer uma bobina nanoquântica que capta o bioplasma que nós temos dentro de nós, né? E depois eu envio o produto com uma música que é escolhida, que os ultras me ajudam a escolher a música de acordo com a tua frequência. Então, a música que eu mando para você, que tem uns comandos gravados nela, que eu mando para você, não serve para o outro. Uma outra pessoa que vai ouvir vai detestar, porque não está na frequência dela, está na frequência sua. Aí, a Maria Aparecida, adorei a live. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu fico muito feliz de todos vocês estarem por aqui. E eu vou ficando por aqui. Vou deixando um beijo grande para vocês. Ó, sem esquecer do Quilari, o nosso primeiro alimento. Uma pessoa falou para mim assim, Carlota, o Alegria que tem o ouro monatômico, e o Prana, que tem o ouro monatômico, que toda essa faxina que o Prana faz, gente, ele é potencializado com o ouro monatômico. Então, ele fica muito mais forte. Aqui, no Alegria, que são extratos que dão energia e que tem ouro monatômico também, tá? Nele, ele também tem o ouro monatômico, também potencializa os extratos, né? Que é diferente o feminino do masculino, tá? Masculino é um, feminino é outro, porque o que dá energia para o homem, que o corpo masculino é completamente diferente do feminino. Os remédios que servem para um homem são diferentes dos remédios que as mulheres tomam, né? Então, tudo é diferente. Então,
O energético masculino é 1, por isso tem essa bolinha aqui, que é um energético mais potente, mais forte de uma força, assim, que gera uma força. Aí eu entendi porque eu nunca conseguia tomar o Guaraná. Porque os homens são uma caixa, assim, tem 2 fios ligadinhos, né? A mente dos homens. A nossa mente, a mente da mulher, é uma caixa com um monte de fios ligados e todos descascados. Então, o Guaraná, que tem uma potência forte, chega nessa caixa, dá um maior curto, uma explosão total. Precisa ser um energético, que é a maca, né, peruana, que, junto com as outras status, ele vai trazendo um equilíbrio no eixo hormonal, dá disposição, melhora o ânimo, tudo, mas assim, ele chega suave nessa caixa de fio descascado, então ele não promove o curto-circuito, porque eu entendi por que eu não conseguia tomar o Guaraná. Todo mundo falava, o Guaraná é muito bom. Eu não conseguia tomar o Guaraná. Eu tomava, eu ficava louca, histérica, nervosa pra caramba, e assim, que eu ficava acelerada, mas com a cabeça confusa, eu não conseguia produzir nada. E era horrível a sensação. Falei, não, o Guaraná não serve para mim, porque eu fico subindo pelas paredes, querendo encontrar a próxima vítima, e produção efetiva eu não tinha, não conseguia, porque desequilibrava, desestruturava tudo. Agora, eu percebo que com alegria, ele vem com calma, equilibrando o eixo hormonal feminino. Agora, o homem precisa de um energético potente, né? Porque o homem precisa da potência, da força. Então, é o Guaraná o mais indicado. E mesmo os extratos, alguns que servem para as mulheres, não servem para os homens, porque são diferentes, né? Então, é isso. A gente tem aí o Alegria, o Quilari, né? O Lúbica, o Cagi, e não deixar por último, né? O Sintonia que eu falei, o Capila Quantum. Sabe, gente, eu estou usando e eu percebi uma coisa muito interessante. Eu fui, a semana passada, pintar o cabelo, fazer uma escova do cabelo, e quando ela estava fazendo a escova, assim, eu comecei a ver uns fios, assim, desse tamanho, aqui, sabe, na cabeça toda. Aí eu perguntei para ela, esses fios que estão aparecendo aí, são fios que estão quebrados ou são fios que estão nascendo? Ela falou, não, Carlota, são fios que estão nascendo, porque eu já criei, eu consegui criar, chegar na fórmula boa que eu estava testando, para usar junto com o Capila, que o Capila é um óleo, né, que a gente passa, mas não encharca, passa pouquinho, massageia para ele entrar, para ele absorver, e ele poder fazer o efeito. E aí, esse produto complementar que vai, ele é um líquido com algumas ervas, né? Que vão e você recebe o líquido e você coloca o seu shampoo. Coloca, mistura umas 4, 5 colheres de sopa do seu shampoo nesse líquido. E aí vai usando. Entendeu? Então, eu fiz uma mistura mais ou menos de um copo de 200 ml desse produto e coloquei umas 5 colheradas do meu shampoo que eu uso nessa mistura. E fui usando, entendeu? Aí eu usava, massageava, deixava um pouquinho a espuma no cabelo. E aí eu fui percebendo que ele vai dando corpo para o fio, engrossando um pouco o fio. E aí, então, agora, para mim, assim, uma novidade para mim é ver esse monte de cabelo que está nascendo. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quem quiser, lembrando, quem quiser a oração do perdão, me chama no WhatsApp que eu mando, tá? A oração do perdão, para vocês poderem estar fazendo, estar lendo, estar ouvindo, falando, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem.
Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Obrigada por estarem aqui. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilar e Lúbica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo o melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Cagi, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lubica, óleo hidratante corporal. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação.